Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de energia solar e este vídeo ele representa a nossa segunda aula do nosso curso. Lembrando que esse curso de energia solar será um curso voltado para as aplicações residenciais, portanto nós vamos ter uma usina de pequeno porte. A publicação feita aí na imagem é da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, onde ela relata que 10 maiores usinas em capacidade do Brasil. Claro que todas elas são usinas hidrelétricas, porque o nosso sistema é predominantemente com esse tipo de energia. Em outra publicação, ela relata que, apesar de ser predominante, essa fonte hídrica representa 55%, e a fonte que nós estamos trabalhando aqui neste curso, que é a energia solar, ela representa 6,2%, conforme o gráfico aí está mostrando, tá? É essa parte da pizza que está em amarelo, é o que representa a energia solar produzida no nosso país. Em relação ao todo, é pequeno, mas em relação ao porte, de demanda energética do nosso país, já dá para dizer que é razoável essa aplicação da energia eólica. E uma tendência é que ela aumente mais um pouco essa fatia aí do gráfico, tendo em vista que o acesso está melhor, as concorrências das empresas e vários modelos de implementação à sua escolha, tá? Antes de falarmos das 3 principais grandezas elétricas, nós vamos falar um pouco sobre as unidades fundamentais do SI, do Sistema Internacional. São 7 grandezas com as suas respectivas unidades. As demais grandezas saem todas dessas 7 primitivas, As outras nós chamamos de grandezas derivadas. A massa é uma delas, tá? E com o que tem como unidade de medida o quilograma. A segunda é o comprimento. O comprimento é a segunda grandeza, que possui como unidade de medida o metro. É uma grandeza extremamente utilizada nos nossos projetos. Outra grandeza é o tempo, não precisa nem falar da sua utilidade. O tempo é uma grandeza e a sua unidade de medida pelo sistema internacional é o segundo. Em seguida, nós temos a corrente elétrica. Aí sim, já é a nossa primeira grandeza elétrica, tá? A grandeza corrente elétrica tem como unidade de medida o ampere, bastante utilizada, sobretudo na área elétrica. Nós vamos utilizar bastante neste curso de energia solar. Em seguida, vem a temperatura, que é uma grandeza importante no sentido de geração de energia via as placas, fotovoltaicas. Vamos falar muito sobre isso. Temos outra grandeza do sistema, que é a quantidade de matéria. A unidade de medida é mol. Realmente a gente utiliza um pouquinho, ela é mais voltada para a química. Temos aí, e por último, temos a intensidade luminosa, que tem como unidade de medida a candela. Em seguida, vamos visualizar um circuito elétrico, que é um caminho fechado por onde vai circular a corrente elétrica, e esse circuito elétrico ele precisa de alguns componentes, como a pilha, que é a fonte geradora, os condutores que vão
levar essa corrente para a lâmpada, né? Vai circular. A lâmpada, que é a carga, que vai transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia, no caso da lâmpada luminosa. E vai existir também um dispositivo de manobra que vai permitir ou interromper a passagem da corrente elétrica, tá? Cada componente desse tem sua função. E um circuito é caracterizado justamente por um caminho fechado, conforme vocês estão visualizando. Esse circuito, apesar de ser simples, ele representa todos os demais circuitos. O que vai mudar é justamente o tipo de fonte geradora, o tipo de condutor que se utiliza, o tipo de carga a ser utilizada. Pode-se trocar a lâmpada por um motor, por um ventilador, por uma resistência, um aquecedor. O dispositivo de manobra pode ser um interruptor, pode ser um disjuntor, pode ser qualquer elemento desse, tá? E nós temos as três principais grandezas elétricas, que são a tensão, que é dada em volt, a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, que é dado em ampere, a resistência elétrica, que é dada em ohm, tá? Então, cada grandeza dessa tem a sua respectiva definição e tem a sua utilidade dentro de um circuito elétrico, como também aqui dentro do nosso curso de energia solar, tá? Então, a tensão, que é dada em volt, é justamente, a gente poderia fazer uma analogia, que é uma pressão com que impulsiona a corrente elétrica, né? E por último temos o ohm, que é a unidade medida da resistência, que vai dificultar a passagem da corrente elétrica, tá? Aqui vocês já estão visualizando há uns segundinhos, a gente começa a entrar aí nos instrumentos de medida. Então, para medir a tensão, a intensidade de corrente elétrica, a resistência, essas três principais grandezas do sistema elétrico, é necessário, ter instrumentos. E para isso, podemos utilizar o multímetro e o alicate amperimétrico. Mais à frente, nós vamos tratar exclusivamente sobre o instrumento denominado alicate amperimétrico, pois ele é o instrumento mais utilizado na montagem de energia solar, certo? A gente usa o alicate amperimétrico. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.